do Enem, bom dia. Concluindo nossos conteúdos, primeiro vídeo, segundo vídeo e hoje o nosso terceiro vídeo, o vídeo conclusivo para que vocês consigam acertar todas as questões de geografia nesse Enem de 2017. Na nossa programação de hoje iremos falar sobre os continentes, na divisão física e na divisão política. Vou falar também sobre a China em todos os seus aspectos e finalizarei falando sobre o Estado Islâmico. Gente, nós sabemos que o planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados, sendo 361 milhões de água e 149 milhões de terras emessas. Terras emessas são aquelas que estão acima do nível do mar. Assim, esse percentual gigantesco de água é água salgada, distribuída em oceanos, os mares, os rios, os lagos, e um percentual mínimo que a gente chama de água doce, aquela do consumo do homem, ou para o consumo do homem. E outro lembrete é que deste percentual de água doce, a maior parte está nas geleiras, no Polo Norte e no Polo Sul. Então se faz necessário o que? A racionalidade, o pensar a água de forma racional, porque é um quantitativo, mas que serve para a gente é um pouco desse quantitativo exagerado. Já dos nossos 149 milhões de terras emessas, nós temos então 5 grandes massas continentais. Eurásia, que são as terras europeias e asiática, a América, a África, Antártida e Oceania. Na divisão política, então nós temos 6 grandes continentes. E aí eu vou fazer um relato sucinto sobre cada, começando pela Ásia. Gente, o continente asiático tem 44 milhões de quilômetros quadrados. Isso corresponde a 30% das terras emessas do globo. O continente asiático tem 4,1 bilhões de habitantes. Isso corresponde a 60% da população do globo. Esse gigantesco continente tem 45 países. Aí nós temos a China com 9,5 milhões e Israel com em torno de 20 mil quilômetros quadrados, que a gente chama aí de paradoxo no sentido das dimensões. Bom, neste continente, que é o mosaico das culturas, dos povos, das religiões, nós iremos encontrar também a maior elevação da Terra, que é o Everest, com 8.848 metros. E, paradoxalmente, iremos encontrar a maior depressão absoluta do mundo, que é a depressão do Mar Morto, que fica no Oriente Médio. Bem, gente, no continente asiático iremos também encontrar alguns problemas no Oriente Médio, na Caxemira, das Coreias. Vamos lembrar então, Oriente Médio, por que tantos conflitos dioturnamente naquela região que é a terra do povo de Deus, que é a Terra Santa? E aí a gente lembra de 4 palavras importantes: o petróleo, a religião, a água e o território. Nesse contexto a gente lembra de palestinos e judeus. Lembre-se, os palestinos de religião islâmica, os judeus de religião judaica. Os palestinos querem um território. Logo, nós teremos uma briga aí, um conflito territorial religioso. Indo até a região da Caxemira, vos lembreis, a Caxemira é um vale fértil localizado na Índia. Mas quem mora são os paquistaneses. Aí é só lembrar, os paquistaneses de religião islâmica e os indianos de religião hindu. Então volta a questão, uma briga religiosa territorial. A gente chega então até as Coreias. Coreia do Norte, socialista fechada, radical, com o apoio da China e da Rússia. Coreia do Sul,
capitalista, com o apoio dos Estados Unidos e do Japão. Logo, nós temos naquela região uma das fronteiras mais instáveis de todos os tempos. A fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, meus queridos alunos, estudar a Ásia é estudar um mosaico de povos, culturas e religiões. O outro continente a ser estudado é a América. O continente americano tem 42 milhões de quilômetros quadrados, uma população de 950 milhões de habitantes e 35 países. A América pode ser estudada dentro dos aspectos políticos, que é a América do Norte, América Central e América do Sul, e a América a partir dos aspectos econômicos, que é o que mais vem em prova. América anglo-saxônica, rica, desenvolvida, industrializada e dominante, representada pelos Estados Unidos e Canadá. E a América Latina, pobre, subdesenvolvida e pouco industrializada. A América anglo-saxônica foi colônia de povoamento e a América Latina foi colônia de exploração. Mesmo a América Latina apresentando essas características de subdesenvolvimento, nós temos alguns países emergentes, a exemplo do Brasil, México, Argentina e Chile. Então, estudar a América é estudar principalmente a divisão entre riqueza e pobreza, entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Outro continente, gente, importante também para a prova é o mundo africano, é o continente africano. Quantitativamente, a África tem 30 milhões de quilômetros quadrados, 53 países e uma população de 1,1 bilhão de habitantes. Com este 1,1 bilhão de habitantes, o crescimento dela é de 2,3. A gente pode já caracterizar a África como um continente que está vivendo uma explosão demográfica, com uma pirâmide etária de base larga e topo estreito, porque nasce muito e morre muito também. E aí vem, por que então, que quando se fala na África, a gente lembra sempre de AIDS, malária, crises econômicas, conflitos tribais, miséria coletiva? Se o continente africano é exportador de petróleo, é exportador de cacau, é exportador de ouro, de prata, de diamantes. Se o continente é rico, por que tantas mazelas? E aí, gente, a gente tem que lembrar que o mundo africano, historicamente, foi colônia de exploração. Inicialmente, os portugueses, os espanhóis, os povos europeus. Com a decadência do Império Europeu no pós-guerra, assume a tutela administrativa os norte-americanos e os soviéticos. Com a falência do Império Soviético, assume então as mútuas transnacionais. Então, tudo de ruim que é mostrado na África, lembre-se que está associado ao processo de colonização, que veio atender o interesse dos colonizadores, a partilha que a Europa faz, e a descolonização. Então, em nenhum momento, os colonizadores se preocuparam com os autóctones, se preocuparam com os povos que lá já existiam. E aí um dado preocupante sobre essa celeuma do mundo africano. Segundo a ONU, desse 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, 50% deles, ou seja, 550 milhões de africanos vivem com $1,25 por dia. Caracteriza, então, não somente uma pobreza, mas uma pobreza acompanhada de uma miséria. Ou seja, 50% dos africanos são miseráveis. E segundo uma pesquisa recente, se a população africana toda desaparecesse da Terra, só afetaria 5% das riquezas da renda global. Ou seja, é um continente que contribui para a riqueza do mundo, mas o seu povo sofre as mazelas da colonização e da descolonização. O nosso quarto continente, gente, é a Antártida. A Antártida tem 13,2 milhões de quilômetros quadrados,
não tem país, não tem população definida e não pode haver exploração econômica. Apenas 27 nações fazem pesquisa naquela região, inclusive o Brasil. Então, falar da Antártida é falar do continente que não pode haver exploração econômica. O nosso quinto continente é a Europa. A Europa tem uma área de 10,3 milhões de quilômetros quadrados, 49 países e 740 milhões de habitantes. Olha que fato interessante, gente. A Europa já teve 760 milhões de habitantes. Hoje tem 740. Ou seja, enquanto a África está vivendo uma explosão demográfica, o mundo europeu está vivendo uma implosão demográfica. Sobre a Europa, vamos lembrar, sobre a Europa, existem duas. Europa Oriental, transição do socialismo para o capitalismo, e a Europa Ocidental, dominante, sede de multi transnacionais, onde nós temos a Alemanha. E o nosso último dos continentes, gente, a Oceania, ela tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 35 milhões de habitantes e 14 nações. Dentre essas 14 nações, as duas mais importantes são a Austrália e a Nova Zelândia. São dois países que representam todo o poder econômico e o desenvolvimento da Oceania. Assim, Austrália e Nova Zelândia são países desenvolvidos, industrializados, desenvolvidos e também com agricultura desenvolvida. Por quê? Porque esses dois países foram colônias de povoamento. Então, dentro da geografia dos continentes, nós falamos sobre Ásia, América, África, Antártida, Europa e a Oceania. E a gente finaliza então dizendo que cada ponto dessa explicação se faz importante para vocês compreenderem as questões sobre os continentes. O outro ponto importante, gente, que a gente vai trabalhar nesse momento é a China, o mundo chinês. A República Popular da China, instituída em 1949, no pós-guerra e com o governo de Mao Tse-tung. Bom, o que é trabalhar a China? Trabalhar a China, primeiro lembrar, ela tem uma área de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. A China tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Com isso, a China representa um percentual gigantesco da população da Ásia e também da população do mundo, mesmo tendo um rígido controle de natalidade. Bom, sobre a China, a gente tem que lembrar também que esta população ela é irregular distribuída. Ela vive na parte leste do país, enquanto que a parte oeste ainda apresenta um vazio demográfico. No tocante ao contexto industrial, a indústria chinesa também se localiza no Nordeste, no Leste e no Sudeste, especificamente nas ZENs, ou Zonas Econômicas Especiais. Bom, nos últimos Enems, a China veio e também virá. Por quê? Porque a China é algo que se diferencia do restante do mundo a partir do seu crescimento econômico. A China cresce em média 10% ao ano. A China é socialista fechada dentro de uma análise político, lá só existe um partido político, mas a China é politicamente adepta à modernidade econômica. Por isso que é chamado de socialismo de mercado. Não esqueçam, a China é socialismo de mercado, com a economia aberta às relações capitalistas. Então, ver a China como uma das questões correta e certeira do Enem agora de 2017. Antes de falarmos do último conteúdo da nossa videoaula, tem uma curiosidade da China. Lá, durante séculos, as mulheres eram obrigadas a usarem sapatos de até 10 centímetros
porque a beleza, a estética feminina estava a partir do tamanho do pé. Então imagine o sofrimento dessas crianças, desses adolescentes que foram obrigados a usar um sapato de apenas 10 centímetros. Isso é uma curiosidade do mundo chinês. E, gente, em nosso último conteúdo, a gente fala sobre o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico ele surge com aquele problema, aquela desestruturação do Iraque, lá em 2003. Então, o Estado destruído do Iraque fez surgir, então, o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico é nada mais, nada menos do que formado por dissidentes da rede Al-Qaeda islâmica lá do Iraque. O Estado Islâmico é de estrutura sunita, eles são sunitas. Lembrar que os islamismos subdividem sunitas e xiita. O que é sunita? É a ala mais moderada, o que é xiita, a ala mais radical. Então o Estado Islâmico ele tem, quem é que financia esse Estado? A venda do petróleo e as doações que eles recebem. Um outro fato importante é que o Estado Islâmico ele alicia jovens em grandes e em diversos países do mundo, fazendo nascer o que a gente chama de células terroristas. Meus queridos alunos, meus jovens, gostaria de concluir dizendo que pensamento positivo. Então você tem que acreditar em você. Manter a calma. Se faz necessário que você fique calmo. As questões, elas são elaboradas e programadas para que você possa desenvolver durante aquele tempo. Então, a calma, o pensamento positivo, ficar atento. O que é ficar atento? É você não marcar a questão letra A na prova e letra B no gabarito, onde a letra A é o correto e a letra B é o falso se você perder uma questão. Então, ficar atento aí para não perder essa questão que você fez com tanto sacrifício. Saiba usar o tempo. Ou seja, se você tem 90 questões, 100 questões e você tem uma hora pré-estabelecida, então você faça a divisão e saiba. Se porventura você tem 3 minutos por questão e você gastou 5 nesta, a outra não pode ser 3, tem que ser menos que 3. Comece sempre pelas questões mais fáceis. E aí os alunos me perguntaram, professor, como é que eu sei? E a dica que eu deixo é esta. De cada conteúdo, de cada disciplina, você sempre tem um assunto que você gosta mais. Então procure começar a sua prova a partir deste conteúdo que você tem mais facilidade, porque isso vai criar e vai dar suporte à sua autoestima para que as questões com perfil de maior dificuldade você também consiga acertar. Chegue cedo. Lembre-se que no dia anterior se faz necessário que você faça um percurso entre o local de prova e a sua casa. E você multiplica esse tempo por 10 vezes para o domingo, principalmente quem mora nos grandes centros urbanos. Um abraço a todos.